Fala. Ela tá perguntando se eu devo falar, pessoal, pra vocês se é de noite ou se é de dia. Tá gravando? Ou se eu não devo falar nada. Como assim? É porque eu vou dar boa noite, bom dia? Pessoal, é de noite. Agora são 23h41. E é o horário que nós, pela graça de Deus, conseguimos nos sentar para gravarmos aquilo que nós ansiamos o dia todo para conversar com vocês. Sim. Fala oi. Oi, gente. Pessoal, tudo bem? Nós não sumimos, nós não desaparecemos, nós não fomos sequestrados por extraterrestres. Nós estávamos... Uma segunda-feira conturbada. Tivemos uma segunda-feira bastante conturbada. Mas como eu prometi para vocês, a gente ia fazer isso para liberar, então era primordial que a gente cumprisse a nossa parte do acordo. Afinal de contas, eu sei que todos vocês estão cumprindo a parte de vocês do acordo, que é fazer as leituras bíblicas, ter as conversas que vocês precisam ter, desde do primeiro dia do plano. E agora a gente chegou no último dia do plano, onde eu havia dito no dia 4 que aquele dia tinha sido o dia mais importante, mas eu me equivoquei. Hoje é o mais importante, né? Eu acho que é relativo, assim, cada um vai se encontrar em um dia, mas eu acho que hoje é o que fecha, né, o ciclo, né? Hoje Então, por isso resume que de forma... Por isso que é importante, mas eu gosto do terceiro dia. Você gosta do terceiro ou do quarto? Não, esse é qual? A Vanessa se perdeu, gente. A Vanessa totalmente se perdeu. Mas vamos lá. Hoje é o quinto dia. Quinto dia do desafio. Hoje é o quinto dia. E pra mim é o mais importante. E acho que vocês vão entender por quê. Mas a gente vai falar com vocês hoje sobre 3 tipos de casamento. Mas antes da gente falar sobre esses 3 tipos de casamento, eu queria abrir a Bíblia com vocês e ler uma passagem aqui de Mateus, no capítulo 19, versículo 3. A Bíblia diz em Mateus 19:3 o seguinte: alguns fariseus apareceram e tentaram apanhar Jesus numa armadilha, perguntando: deve-se permitir que um homem se divorcie de sua mulher por qualquer motivo? Ao passo que Jesus responde, né? Vocês não leram as Escrituras? Respondeu Jesus. Elas registram que, desde o princípio, o Criador os fez homem e mulher. E disse: por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, e os dois se tornam um só. Uma vez que já não são dois, mas um só, que ninguém separe o que Deus uniu. Em algumas traduções vai dizer uma só carne, né? A famosa frase uma só carne. Então, Jesus começa dizendo o seguinte: como que você vai separar algo que já não é mais dois? Certo? Então a gente quis abrir com esse versículo para trazer a profundidade do que a gente quer trazer aqui para vocês, né? Agora, como nós temos falado nos outros dias, o que pode acontecer muito? Que assim, quando Deus une, né? Tem esse propósito, na verdade, que é unir o homem e a mulher. E aí a gente volta naquele primeiro dia que o Deus ama, o que Deus quer fazer na vida, né, das pessoas, o inimigo quer desfazer, destruir, né? Então, quando há essa união, quando o Deus declara que os dois se tornarão uma só carne, então o inimigo já vem para dividir, para fazer com que que não haja essa união, né? Que é o que a gente falou logo lá no segundo dia, né? Referente a isso. Então, assim, então o que vai vir muito no casamento vai ser qualquer coisa que faça com que haja essa divisão entre o casal, com que quebre essa união que foi estabelecida por Deus. Mesmo que quando você se casou,
naqueles votos no seu casamento, naquela cerimônia religiosa, mesmo que naquele momento você não tenha entendido, não tenha levado tanto em consideração, tenha sido somente, né, aquela cerimônia para poder festejar, né? Você não estava pensando muito bem no que você estava declarando, né, ali. Mas Deus sabe, né? Deus, ele cumpre, né, a promessa dele. Então, a promessa dele é o que Deus uniu, o homem não separe. Então, que esses votos que Deus fez, né, com vocês naquele dia, vocês possam olhar para esses votos de união de uma forma que seja... Me ajuda a achar a palavra. Que seja importante, né? Porque muitas vezes a gente não considera, né, esses votos ao longo dos anos. É que assim, a gente tá falando aqui, o que Deus uniu, o homem não separa. Não é num sentido punidor da palavra, porque às vezes passa uma ideia de que não, agora você não vai se separar porque Deus não vai deixar. Mas na verdade, Deus não quer te punir com o casamento. Deus quer te dar um casamento abençoado, um casamento próspero, quer fazer você uma pessoa feliz e satisfeita, né, com o seu casamento. Só que a gente tem que fazer algumas coisas aí para que isso aconteça, né? Então o que a gente quer colocar para vocês aqui são 3 tipos de casamento. Então existem 3 maneiras da gente ver os casamentos. E é colocado pela sociedade, esses 2 primeiros, né? A gente entende que é o que a gente vive hoje, o que a sociedade vive hoje, né? Os 2 primeiros casamentos que são... E esses 2, como a Vanessa falou, que a sociedade coloca, e o terceiro, que acho que é a maneira como Deus espera que a gente veja o casamento. Mas a primeira delas é o seguinte, as pessoas veem o casamento de uma maneira casual, né? Não é nada tão grande assim, não é nada tão importante, simplesmente um pedaço de papel que a gente vai lá, assina. Afinal de contas, o que importa é que a gente se ama, o que importa é que a gente quer ficar um com o outro. Então, que diferença faz assinar um pedaço de papel ou deixar de assinar um pedaço de papel, né? A segunda forma... E aí, nessa forma... Pode falar já? Na verdade, não pode falar já. Tá bom. Tá. A segunda forma é uma forma de você olhar de maneira mais contratual, né? Olha, o casamento é um contrato aí que a gente está fazendo. E a terceira forma é a terceira forma que eu quero falar depois com um pouco mais de profundidade. Mas voltando um pouco para a primeira forma. O que acontece? Foi feita uma pesquisa no ano de 2017, onde mais de 57% das pessoas que hoje são casadas, em algum momento da vida, já moraram junto com um namorado ou uma namorada. Por que esse dado estatístico é importante pra gente? Pensa só. Você vai lá e você começa a namorar. E daí você conhece o cara ou conhece a menina e vocês, olha que legal, gostei dessa pessoa, vamos morar juntos. Aí você vai morar junto. Por N motivos, né? Você pode falar assim, às vezes a distância, aí você pensa, vamos facilitar a vida, né? Até mesmo por causa das finanças. A gente vai economizar morando junto, né? Então você começa a compartilhar um endereço, a dividir o espaço do banheiro e a dividir coisas e a fazer coisas que um casal casado faz, né? Uma questão de convenção, né? O que a Vanessa está falando aqui, que é economia e uma série de coisas. Aí você começa a morar com essa pessoa e de repente você começa a perceber que essa pessoa não é aquilo que você estava pensando. E a pessoa começa a perceber a mesma coisa de você. E daí o que acontece? Cada um segue o seu caminho. Você pega lá a sua escova de dente, você pega as suas coisinhas, coloca no carro e vai embora. E você fica sozinho ou sozinha durante alguns meses. Aí você conhece uma outra pessoa. E daí depois de alguns meses namorando com essa pessoa, você fala, poxa, por que eu vou pagar ônibus para ir ver essa pessoa? Você vai morar junto com ela. E aí, de novo, o ciclo se repete. Você fica um tempo, e daí as coisas não dão certo, você sai e vai embora de novo mais uma vez. O que acontece? Sem perceber,
você praticou casamento e divórcio. E às vezes, durante várias vezes, né? E aí, Casamento, divórcio, casamento, divórcio. Sem ser o de verdade, porque você não assinou nenhum papel, mas na prática, o que você praticou? Praticou o casamento, porque você fazia tudo que uma pessoa casada faz. E divórcio, porque você fez tudo o que um casal que vai se divorciar faz. Então... Aí quando você encontra a pessoa que você fala, não, com essa eu vou me casar, né? Ah, verdade. Aí você fala, não, essa pessoa é a pessoa dos meus sonhos, essa a gente vai casar, vai ter aquela vida maravilhosa e vai ser pra sempre. E aí acontece, faz toda a parte religiosa, a parte né, da festa, tal, a parte... Nossa, tá fugindo as palavras, mas tudo bem. Ela tá grávida. Essa parte... Como é que fala? Bom, fugiu. E aí você, né, oficializa o casamento, aí assina um papel e está oficializado. Só que aí veio o dia a dia. O dia a dia é qual? Era o mesmo que você tinha com as outras pessoas. Por quê? Você vai dividir o banheiro, vai colocar suas roupas no guarda-roupa, você vai dividir uma cama, você vai dividir no endereço. E você começa a agir da mesma forma com as outras pessoas, porque você já teve isso na prática. Então, as suas atitudes vão ser as mesmas, né? Voltando no primeiro dia do desafio, a sua vida vai começar a ser repleta de momentos intermediários, o que é normal. Mas, obviamente, você não vai estar muito preparado para isso. E se você não tiver tido o entendimento, né, do segundo dia, que é ter a sua vida em Cristo, ter o seu relacionamento em Cristo, então você vai ter a sua mesma vida. E aí, quando chegar um momento onde as coisas podem estar não dando muito certo, aqueles momentos mais difíceis, em vez de você entender o casamento como algo sério, como algo que realmente importa, não. Para você não foi fácil das outras vezes, não foi normal das outras vezes pegar sua escova de dente, pegar suas roupas, colocar no carro e partir. E vai ser fácil dessa mesma forma fazer isso de novo. Por mais que tenha tido um processo onde vocês fizeram um voto, né? Um casamento no religioso, um casamento no cartório, onde vocês tiveram um voto, onde vocês tiveram testemunhas. Mas essa parte oficial não vai importar tanto para você, porque você já levou isso de uma forma muito casual das outras vezes. Então, se não der certo, né, teoricamente, de novo, vai ser fácil para você se divorciar. Então, isso explica por que a nossa taxa de divórcio hoje é tão alta. Porque as pessoas já praticaram o divórcio várias vezes. Então, quando chega lá que vocês se casaram de verdade no papel, etc., a gente passa a ver o casamento como algo muito casual. Como um pedaço de papel. Assinou, não assinou, deixou de assinar. E assim o pessoal toca a vida, entendeu? A segunda maneira de ver o casamento é essa forma contractual. Que ela vai se basear no seguinte. Você entra no casamento assim, olha... O que é um contrato? Um contrato, ele visa proteger as partes, certo? Então, vamos supor que você vai alugar uma casa. Esse contrato vai estar dizendo o seguinte, que todo mês, quem está alugando essa casa, quem vai morar nessa casa, tem que pagar uma quantia X. Se ele pagar, ele tem direito de morar naquela casa. Se ele não pagar, ele não tem direito de morar naquela casa. Em contrapartida, eu que estou alugando a casa para você, eu me comprometo em prover a casa para você com tais estruturas. Se de repente você entrar naquela casa e o teto cair, aí você vai olhar para mim e falar assim, olha, você não está cumprindo com a sua parte do acordo. Uma vez que uma das partes não cumpre com as suas responsabilidades, o que acontece? Normalmente, inclusive, os contratos têm uma cláusula de rescisão. Então as pessoas às vezes entram no casamento com o seguinte pensamento, olha, a gente está se casando, eu te amo, tá tudo muito legal, mas se você não cumprir com aquilo que eu espero que você cumpra, ou se você de alguma forma ferir os meus direitos, ou não cumprir com as suas responsabilidades, eu me sinto no direito de rescindir o contrato e procurar efetuar um novo contrato com outra pessoa. Então é isso que também tem acontecido.
Agora, então, já que essas duas formas de ver o casamento não são formas boas, qual que é, então, a forma como nós devemos olhar para o casamento? Vamos ser práticos nessa hora, gente. Se fosse efetivo, não existiria essas duas formas, né? Se fosse algo que funcionasse, né? Vamos olhar a realidade, né? Não teríamos tantos divórcios hoje. Porque a maioria dos casamentos, infelizmente, são baseados ou num casamento casual ou num casamento contratual. Então, infelizmente, é a realidade, né? Não só do Brasil, mas do mundo em si. E qual que é o casamento que realmente tem uma base, que tenha princípios, que tenha onde não é um ventavalzinho. Vendaval. Ela falou ventaval. Ventaval de avental. Bom, nossa, gente. Bom, voltando. Não é um ventinho, né? Ou não é uma ventania que vai derrubar a sua casa, né? Que vai derrubar o seu castelo de cartas, que vai derrubar a sua casa de madeira, assim como a historinha dos 3 porquinhos, né? Então, queremos construir a nossa casa com alicerce bem estruturado, numa base boa, numa terra fértil, não, porque não vai plantar, bom, numa terra boa, a pessoa tá... E queremos a nossa casa ali com uma estrutura boa para qualquer coisa, qualquer terremoto, né? Então, isso a sociedade não dá, porque a gente sabe que, né, é mais fácil, né? Eles falaram pra você. Assim como tem até uma teoria que foi lançada aí, tava rodando nos grupos, né? Que foi comprovado que era bom trocar de parceiro a cada 5 anos. Tipo É assim. bom para sua própria felicidade, não? Você se tornaria mais feliz trocando de parceiro a cada 5 anos. Gente, assim, é claro, no sentido de você vai ter aqueles sentimentos de pré-adolescente, né, de início de namoro, aí você vai ter um momento intermediário, aí quando tiver tudo ficando ruim, aí você troca. Tipo um produto na prateleira, né? Tipo uma calça jeans que você gosta e dura 5 anos. Aí fica fácil. Agora, mas nós somos pessoas, vamos lembrar disso. Então, vamos lá. Como, então, é a maneira que vocês devem olhar para o casamento de vocês? É a maneira que nós estamos tentando olhar para o nosso casamento. Nós estamos. Você precisa olhar para o seu casamento como pacto. Um pacto santo estabelecido por Deus. Uma espécie de acordo mútuo, incondicional, motivado pelo sacrifício de amor de um pelo outro. Então, olha como é diferente isso, olha a profundidade. Eu não estou entrando no meu casamento com um contrato na mão, olhando para a Vanessa e falando assim, olha, quando você parar de cumprir a sua parte do acordo, eu tô fora. A Vanessa não está entrando no casamento olhando para mim e falando assim, isso aqui é só um pedaço de papel. No minuto que eu não me sentir mais feliz, eu posso quebrar esse pedaço de papel. O que a gente está querendo colocar para vocês aqui é o seguinte, casamento importa para Deus. Sexo importa para Deus. Não é casual. Não é casual e não é contratual. É uma coisa que importa. E por mais que não importassem para vocês quando vocês se casaram, como para nós talvez não importasse tanto, porque nós não tínhamos a profundidade que nós temos hoje com relação ao nosso relacionamento com Deus. Só que isso não faz diferença nenhuma. Para Deus, os votos que nós fizemos lá atrás, em 20 de maio, sem olhar na aliança. Não, errou. Errei? Como assim errei? Soma mais 2 dias, velho. Verdade, gente. Eu errei o data do meu casamento. Mas quase, foi por pouco. 22 de maio de 2010. O ano é fácil, hein? O ano é fácil, 2010.
se o que a gente fez naquele dia não importou muito pra gente, ou a gente de repente achou que pudéssemos nos livrar facilmente disso, ou algo assim, para Deus foi justamente o contrário. Para Deus, os nossos votos importaram muito, e o nosso casamento importa muito. Então é dessa maneira que a gente precisa olhar para o casamento, é com essa profundidade. E no caso de nós, de pessoas que tiveram esse casamento realmente até com consciência, né? Porque nós já éramos convertidos naquela época, tínhamos uma consciência cristã, nós fizemos uma cerimônia religiosa com o pastor e tal. Mas nós não tínhamos esse relacionamento com Deus, nós não entendíamos realmente a importância disso, né? Então, por mais que a gente entrou tendo uma noção, tanto que nós fizemos voto antes do casamento, lembra? Uhum. E a gente entendeu esse período, assim. Só que a gente não entendeu o que era realmente o casamento, o que Deus queria, né, de nós no casamento. Mas para Deus ele sabia, e ele tinha um propósito, né, com o nosso casamento na nossa vida. E graças a Deus que ele nos lembrou ao longo dos anos, né, e que a gente deixou, né, durante o período onde tivemos a crise, nós deixamos com que ele entrasse em nosso coração para que nós entendêssemos ali o que era a vontade dele para nossa vida e como indivíduo, né, como pessoa, e para o nosso casamento. Porque daí o que acontece? Não tem problema se, nossa, o que eu fiz no meu passado? Nossa, todos os meus relacionamentos eu estava levando assim. Ou, nossa, o meu casamento eu não fiz da forma certa. Ou não comecei da forma certa. Não tem problema. A partir do momento que você entende o seu renascimento em Cristo, né, o que você quer para sua vida ali em diante, qual o seu propósito de vida, e coloca Cristo no centro da sua vida e no centro do seu relacionamento, você começa a ter as mudanças necessárias. Então comece a buscar uma mudança condicional. Começa a ser, como é que a gente fala? Intencional. Começa a ser intencional nessa mudança. Não espere a vontade vir, a emoção vir. Faça. Entendeu? Então comece a buscar na palavra, comece a assistir coisas que interessem, comece a buscar aquilo que é a verdade. Então, comece a ser intencional quanto a essa mudança, porque é na intenção que daí Deus vai fazendo a mudança na sua vida. Então, o seu passado, a partir do momento que você entendeu que, né, até ali não estava certo, não tem problema. Jesus Cristo veio realmente exatamente para morrer pelos nossos pecados, né? Então, a partir do momento que a gente entendeu isso, nós nos arrependemos dos nossos pecados, nós entregamos a Ele, Ele joga no mar do esquecimento e a gente começa uma nova vida, né? Então, assim, não é jogar no mar do esquecimento, gente, repetir os mesmos erros também, né? Porque daí não é, né, se transformar, mas é entregar a Deus, né, através do arrependimento, e aí você buscar essa nova vida. Então, colocar o seu casamento, né, e aquilo que vem com o casamento num lugar que ele merece, que é o que importa, né, para Deus. Então, assim, ter um casamento puro, ter uma vida santificada e pura ali com Deus, e buscar isso, trazendo isso pro seu casamento, também no que é mais importante dentro do casamento. O que é importante dentro do casamento, gente? A gente espera tanto pra casar pra fazer o quê? Sexo. Então, o que é importante no casamento? Sexo. Então, vamos entender que isso é tão importante, que Deus quer que você traga isso, que você tenha isso sempre, de uma forma pura e de uma forma plena. E então, mais uma vez, a gente coloca que qualquer artifício, né, que usamos para que se torne isso agradável,
mas que não seja condizente, né? O que a Vanessa está querendo dizer é o seguinte: é você convidar a sua esposa para assistir um filme pornô no intuito de que isso apimente o relacionamento é completamente errado, pecado, tudo errado, sua família vai pro buraco cedo ou tarde. Isso não vai ser saudável para vocês, tá? Então, Deus fez o sexo para o casamento, Ele quer que vocês façam. Então, torne isso algo intencional, torne isso algo bom para vocês, tá? Mas torne isso algo puro também. Então, assim, tire tudo que for de ruim, tudo que possa prejudicar, tudo que não convém, pornografia, pensamentos, não sei o que mais. Eu acho que o que é mais nítido, né, vem da pornografia mesmo, né? Tudo que não provém de Deus, na verdade, né? Tudo que... E que isso vai se tornar, então, puro. Então, assim, através disso você vai ter um casamento realmente mostrando para Deus que né, você se importa com o seu casamento, você se importa com aquilo com a bênção que Ele te deu, né, que é o casamento. E o seu casamento vai ter um valor muito maior, né, vai fazer diferença na sua vida, na vida do seu esposo, na vida dos seus filhos, tá? Lembrando que a melhor demonstração de amor para com seu filho é, marido, você amar a sua esposa, esposa, você amar o seu marido e vocês estarem unidos. O filho, ele não quer o melhor carro, ele não quer a melhor casa, não quer o melhor brinquedo e ver os pais, né, cada um no lado. Não, ele quer os pais unidos. Ele quer ver, ele precisa desse exemplo. Então, pais, troquem carinho, né? Carinho afetivo na frente dos seus filhos. Demonstre carinho para o contra, abraça, beija na frente dos seus filhos, que eles precisam ver essa demonstração de amor de vocês, porque um lar onde eles vão se sentir felizes é um lar onde eles veem que o papai não vai sair, né? E a mamãe também não vai deixar. Os dois unidos é que vai fortalecer a casa, tá? Então, demonstre isso, tá? No seu lar. Isso é muito importante. Bom, antes da gente finalizar, eu só quero recapitular mais uma vez com vocês como que é a maneira que nós devemos olhar, então, para o nosso casamento. Como um santo pacto estabelecido por Deus, um acordo mútuo, incondicional, motivado pelo sacrifício de amor de um pelo outro. Bom, pessoal, amanhã nós iremos discutir sobre o dia de hoje, sobre também todos os outros dias, para a gente fechar, tá bom? Vou passar para vocês aqui as atividades, façam, por favor, e por enquanto é isso, tá bom? Muito obrigado para todo mundo que tem acompanhado, que tem ouvido os áudios, que tem feito as atividades, que tem entrado nos grupos nos momentos que nós abrimos para discussão. Muito, muito, muito legal a participação de vocês. Muito obrigado mesmo, tá bom? Então fiquem com Deus e até amanhã. Até amanhã, gente. Deus abençoe. E aproveitem para ler e reler esse tempo que a gente deu para vocês, né? E guardem esses áudios, esses devocionais, que às vezes a gente ouvindo ou lendo novamente depois de 1 mês, 2 meses, a gente tem um start, um estalo. Isso é muito importante, você estar sempre disposto a aprender e ouvir. Bênção. Falou, gente. Até amanhã. Fica com Deus.